Ele estava lá, no princípio de todas as coisas. Nada ainda havia sido criado, mas o mundo estava no plano e no propósito eterno do Pai. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a expressão exata de quem é o Deus Pai Todo-Poderoso. E Ele nos resgatou com imenso poder. Ele nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Portanto, todo louvor e toda glória somente a Ele. O tema desse mês de novembro é convicção. Tema para nossas reflexões aqui nessa comunidade da Igreja Presbiteriana da Paz. Convicção. Diga convicção. A cruz convence o meu coração. Convicção. A cruz convence o meu coração. Pense nisso. Vivemos em um tempo em que as convicções não têm durado muito. Alguém amanhece com um pensamento sobre alguma coisa, e depois de tudo que acontece durante o dia, as idas e vindas da política, dos negócios, da mídia mundial, vem e faz com que no final da tarde, aquela convicção seja deixada de lado e substituída por outra. Mais do que nunca, nesse tempo, o povo de Deus, os filhos e filhas de Deus precisam rogar, pedir, suplicar a Deus por esta firme convicção de quem é o Senhor, da natureza da nossa fé, da certeza da revelação de Deus, tanto na natureza, como na palavra escrita, e principalmente na face gloriosa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos ler 2 textos do Novo Testamento. O primeiro deles, Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10, texto bem conhecido, mas vamos ler alguns versos a partir do 25. João capítulo 10, verso 25. Respondeu-lhe Jesus: eu já disse a vocês e vocês não creem. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. Mas vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. Leia comigo o 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Continue. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Vamos para Romanos capítulo 8. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, sob a inspiração direta do Espírito Santo, compreendendo a clara convicção bíblica dessa verdade, nos ensina Romanos 8, versos 26 a 30. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos.
verso 28. Sabemos, diga sabemos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, diga chamou. E aos que chamou, a esses também justificou, diga justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou, diga chamou, justificou, glorificou. Amém. Glória a Deus pela sua palavra. Ore mais uma vez, peça ao Senhor para falar ao seu coração, apesar de que o porta-voz da palavra seja humano, instrumento humano, vaso de barro, mas o Senhor prometeu que a sua palavra seria dada à sua igreja, e que Ele nos guiaria pelo poder do seu Espírito a toda a verdade. Obrigado, Senhor, nos prostramos ante o Senhor, agradecidos pela palavra do Senhor. Nós ainda podemos abri-la, nós ainda podemos nos reunir com as portas abertas, nós ainda, pela misericórdia do Senhor, podemos anunciar a Tua verdade a um mundo que mergulha na mentira. Nós te pedimos que o Senhor fortaleça a Tua igreja e os Teus enviados, para que a palavra nunca falte, para cumprir todo o propósito do Senhor. Tem misericórdia de mim e dos meus irmãos e irmãs, abre o nosso entendimento, dilata, ó Deus, a percepção espiritual para a compreensão da eterna verdade, e repreende, amarra, impede o inimigo da palavra, Senhor, para que ele não a roube da mente e dos corações, e que ela produza o fruto para o qual o Senhor a designa, porque Tua palavra jamais voltará vazia. O Senhor será nela glorificado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Em todas essas coisas, porém, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa carta aos Romanos é comparada a um comentarista bíblico como a cordilheira do Himalaia da revelação. E o capítulo 8, que nós lemos um pequeno pedacinho, seria o pico do Everest, o mais alto plano da revelação do que Deus está trazendo para a nossa convicção espiritual. A vida humana se tornou precária a partir da queda, a partir do momento em que o homem se rebela contra Deus, atendendo ao diabo e as suas sugestões contra o Senhor. E então nós, a partir de então, necessitamos do cumprimento da promessa que Deus faz, ali já no jardim do Éden, prometendo que o filho da mulher viria no tempo, na plenitude do tempo, e pisaria a cabeça da serpente. O versículo 30 é uma demonstração clara daquilo que Deus fez. O comentarista bíblico e pastor, reverendo Hernandes Lopes, lembra muito bem, num dos seus livros, que aqui nesse versículo 30, nós temos um ato eterno do conselho da Trindade Divina, quando Ele predestinou, chamou, justificou e glorificou, antecipando aqui e agora algo que ainda vai acontecer no tempo e na história. E isso é fundamental para a nossa convicção cristã. Jesus declarou, e nós lemos no Evangelho de João, que ninguém pode nos arrancar das suas mãos. Repita essa frase: ninguém pode nos arrancar das mãos de Cristo.
E por que nós podemos ter essa convicção? Por que nós podemos ter essa certeza? Vamos pensar aqui em 4 aspectos da obra de Deus em nosso favor, declarada, expressa, ensinada na sua palavra e confirmada pelo seu Espírito Santo. Nós temos a presença, a compaixão, a sabedoria e a graça. Vamos lá? Presença, compaixão, sabedoria e graça. A atuante presença do Deus eterno, a abundante compaixão do Deus eterno, a profundidade da sabedoria do Deus eterno e o trabalho incessante da graça do Deus eterno. Então, guarde aí no seu coração: presença, compaixão, sabedoria e graça. Deus está presente na história. Deus está presente no mundo e na história da nossa vida. E nós podemos fazer essa declaração que Jesus confirma lá e João registra pelo Espírito Santo no seu Evangelho. Por que nós podemos dizer como crentes que ninguém pode nos arrancar das mãos de Cristo? Preste atenção, não é porque você e eu somos fortes. Essa declaração não é psicologia de autoajuda. Não é aquilo que você vai declarando, até se tornar realidade, como o mundo oferece aí nos cursos de autoajuda, de autoafirmação e de busca de uma dimensão fora do âmbito da fé, para que a pessoa possa se sentir fortalecida e caminhar com a sua própria força. Não é isso. As nossas muitas fraquezas, irmãos e irmãs, meninos e meninas, moços, moças, gente jamais madura na caminhada da vida, as nossas muitas fraquezas estão expostas. Sim ou não? Estão expostas. Nós somos pessoas que temos fraquezas físicas, emocionais, morais e espirituais. Quantas vezes, mesmo sendo crentes em Jesus Cristo, nós enfrentamos a doença, enfrentamos as limitações próprias da idade avançada, de um acidente, de uma coisa que vem e que expõe toda a fragilidade física que há em nós. As nossas fraquezas emocionais também se manifestam ao longo da vida. Há momentos em que nós nos achamos muito fortes, muito firmes, muito tranquilos de aceitar as coisas, mas há momentos que nos sentimos inteiramente perturbados. Perdemos as estribeiras, falamos o que não deveríamos falar. Entramos em disputas que jamais deveríamos entrar, e então de repente percebemos essa fraqueza emocional que tantas vezes nos prostra. Temos tido tantas notícias de pessoas que entram rapidamente em quadros profundamente depressivos. Temos visto que aquela cortina que separa a sanidade da insanidade mental e emocional é muito fina. E muitas vezes nós nem percebemos que aquela cortina se rompeu e nos sentimos tão fracos e tão pequenos. As fraquezas morais, os pecados insistentes, que duram anos, que vão se repetindo, mesmo depois que a gente confessa e busca, e se propõe a uma caminhada de santidade. Os desejos, os vícios, os apelos do mundo. Hoje me encontrei com alguém que conhecemos há tanto tempo, que amamos tanto, e que esteve em momentos tão intensos na frente da música cristã, do evangelismo,
E como é triste ver alguém que está caminhando num caminho de derrota, de frustração, de medo, mas é porque as nossas fraquezas estão expostas e nós precisamos ter absoluta certeza de que não é por você, não é por mim, não é pela força da mente, da palavra, da declaração, de fazer um tanto de coisas. Nós não sabemos, nós não podemos, a não ser em Cristo Jesus, porque as dúvidas estão aí, os questionamentos do mundo estão aí, a ciência está aí, falando coisas absurdas a respeito do que vai acontecer. Minha cunhada me disse ontem, ou foi anteontem, que ouviu uma reportagem sobre essa tecnologia de 5G que vem aí ser implantada, e que alguém dizia arrogantemente, nos próximos 10 anos, até 2030, por aí, a humanidade vai saber muito mais do que soube, desde o começo de tudo até aqui. Que afirmação mais mentirosa! Não existe nada hoje que não seja o resultado de todas as histórias, de toda a caminhada, de tudo aquilo que Deus tem realizado através do seu povo, e que mesmo no mundo ímpio e incrédulo, Ele conduz as coisas para a sua própria glória. Mas se você fechou a palavra, abra de novo, e olhe em Romanos 8, essa declaração maravilhosa. Também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. O Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, mesmo nas fraquezas físicas, emocionais, morais, espirituais. Ele nos assiste, porque Ele está presente. Jesus Cristo diz: as minhas ovelhas me conhecem e eu as conheço. Elas me seguem, Ele está presente. Mas a segunda palavra é compaixão, a abundante compaixão do Deus eterno. Esse texto nos traz uma declaração tremenda sobre a intercessão do Espírito Santo. O Dr. N.T. Wright, estudioso da palavra, expositor abençoado da palavra lá na Inglaterra, ele diz que esse texto traz verdades reveladas que são pontos de toque do céu na terra, e eu concordo com ele. Há textos e há expressões da palavra de Deus que não são outra coisa senão esse toque, essa vinda poderosa do Espírito Santo para nos mostrar que podemos ter essa convicção. Jesus é o nosso intercessor legal. E João compreendeu isso quando ele escreve com plena convicção: filhinhos, eu escrevo estas coisas para que não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado, o justo, diante do Pai. E isso é maravilhoso. E essa intercessão garantida do nosso Senhor é absolutamente preciosa, porque perante essa verdade, o acusador não tem argumento. Como é que o Espírito Santo intercede por você, meu irmão, minha irmã? Como é que o Espírito Santo intercede por nós? Olha esse texto maravilhoso. Ele está a nos dizer que Ele intercede intensamente. Olha para essa palavra: o Espírito Santo semelhantemente nos assiste, Ele intercede por nós sobremaneira. E quando o texto bíblico usa essa palavra, que é traduzida do grego, do hebraico, por sobremaneira, é que é de uma maneira que nós não podemos compreender. Nossa língua não é capaz de entender a dimensão dessas coisas. É sobremaneira, é de uma maneira como aquela que está lá em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, Ele intercede intensamente, Ele intercede profundamente, até com gemidos inexprimíveis, porque Ele sabe todas as línguas
dos homens e dos anjos. O Espírito Santo conhece. O Espírito Santo, procedente eternamente do Pai e do Filho, conhece todas as línguas dos homens e dos anjos, e Ele nos conhece mais do que nós conhecemos a nós mesmos. Já pensou nisso? O Espírito Santo nos conhece muito mais do que nós achamos que nos conhecemos. E é isso que Paulo está a dizer aqui, que nós não sabemos orar como convém, mas Ele intensamente, profundamente intercede por nós. Também Ele intercede eficazmente. Repita, por favor, intensamente, profundamente, eficazmente. Há um alinhamento, porque o Espírito Santo conhece a vontade de Deus, porque Ele é Deus no ser da comunhão eterna com o Deus vivo, e portanto a sua intercessão é eficaz. Eugene Peterson traduz na sua versão a mensagem acrescentando essa palavra: nossos suspiros sem palavras e nossos gemidos de dor, Ele conhece. E Ele entra nessa dimensão tão maravilhosa. Nós não sabemos como convém. A grande marca dos avivamentos que aconteceram na história da igreja, desde os tempos do Antigo Testamento, é que eles são marcados por uma profunda súplica. Muitos avivamentos, como aconteceu na África do Sul há pouco tempo atrás, e alguns pastores brasileiros foram lá, em países ali da África, ele se espalhou, as pessoas vinham e se ajuntavam, elas não conseguiam pronunciar palavras, elas ajoelhavam nos bancos da igreja, tremiam, choravam, suplicavam e gemiam, mas o Espírito Santo sabia, era a intercessão da igreja, por uma mudança, por um impacto da graça na sociedade permissiva e perdida, pela conversão de pecadores, pelo quebrantamento do coração, para que a gente pudesse deixar de lado a vida pecaminosa e caminhar com Jesus. Nós não sabemos, mas a sua compaixão é manifestada pelo poder do seu Espírito Santo. E o que nós precisamos fazer? Eu gostaria que você pudesse olhar o texto de Hebreus, capítulo 10, porque é uma palavra prática aí de ação. Hebreus capítulo 10, principalmente versos 22 e 23, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, é fiel. Ah, meus irmãos, compete a nós nos aproximar, mas aproximar de que maneira? Corretamente, com o coração sincero. Compete a nós guardar firmemente a certeza de que Ele é a âncora firme, a rocha onde nossa vida está firmada. A sua compaixão está presente. Não se esqueça disso. Todas as vezes que você e eu estivermos lidando com situações difíceis, toda vez que estivermos sendo, quem sabe, cirandados pelo inimigo, todas as vezes que sentirmos falhar as nossas convicções, aproximemos com o coração sincero e quebrantado e peçamos a Deus essa intercessão ajudadora do seu Espírito junto conosco, intensamente, profundamente e eficazmente, ajudando na nossa oração. Mas a terceira palavra é sabedoria. Diga: presença, compaixão, sabedoria. A profundidade da sabedoria do Deus eterno. De novo, Romanos 8, o versículo 28, vai nos dizer, começando com uma palavra de convicção:
sabemos, diga sabemos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Aqui há uma palavra, uma linguagem de sabedoria experimental. Não é apenas dizer, não é apenas pronunciar este versículo como uma palavra forte e boa, como às vezes a gente ouve por aí, mas é saber porque caminhamos por esse caminho, experimentamos esta verdade, provamos essa promessa preciosa de Deus. O texto da palavra de Deus, e a gente precisa insistir nisso, não é a repetição de um mantra. O mundo está cheio disso. Quase todo mundo sabe o Salmo 23. Em quase todo lugar, mesmo em pessoas que não têm nenhum envolvimento com a igreja, elas vão saber dizer e às vezes colocam essa palavra como se ela pudesse resolver a coisa. Mas o sabemos aqui é algo muito especial e específico dos que são do Senhor. Podemos pensar um pouquinho no que isto e essa declaração não significa. Pense comigo. Não significa que tudo que acontece são coisas boas, porque nós sabemos que isso não é verdade, e não é a realidade do mundo pecador, porque a palavra nos ensina o tempo todo, e Jesus nunca enganou nenhum dos seus seguidores. Quando alguém se aproximou dele, cheio de vigor, de alegria, de declaração positiva: mestre, onde o senhor for, eu vou. Ele virou para essa pessoa e disse: olha, até as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas saiba de uma coisa, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus nunca deixou de falar o preço do discipulado. Saber que todas as coisas cooperam, não é que tudo que acontece são coisas boas, não é que existam coincidência, magia, sorte e azar. Não é. Isso é algo da perspectiva do mundo. Eu tenho conversado com a turma aqui do louvor, e digo, nós precisamos ter cuidado, porque às vezes a palavra sorte, que antes significava uma coisa, hoje tem outra conotação. O evangelho não é o evangelho de um jogo de sorte ou de um jogo de azar, não é? Os dois lados. O evangelho é a palavra de Deus, convicção do que Deus fez e da certeza da sua palavra. Também não é que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. Não é. E é por isso que essa palavra não pode ser tomada assim ao léu, porque nós sabemos que a Bíblia nos ensina a lei da semeadura e da colheita. Nós aprendemos o tempo todo na constituição do reino de Deus, Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, que deveriam ser lidos por todo cristão pelo menos uma vez no ano, para entendermos aquilo que Jesus elenca na caminhada dos seus discípulos e discípulas. Quem são os felizes? Quem são os bem-aventurados? Para o mundo são os que têm o dinheiro, são os que conquistam tudo, são os que passam por cima de todos os obstáculos, são os que usam a energia positiva, o pensamento positivo, o mantra do momento. Não, Jesus vai dizer: os misericordiosos, os pacificadores, os tão pequeninos que têm uma grande fome e sede de justiça, os pobres de espírito, aqueles que consideram e sabem que a parte do seu mestre não são nada e não podem nada. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eles amam a Deus. Eles são chamados segundo o seu propósito. Eles são obedientes. Eles sabem. E, portanto, eles caminham debaixo da direção de Deus. Há coisas, amados e amadas, que nós não entendemos. Há coisas nesta vida
e nos acontecimentos diários que nos deixam perplexos e abatidos. Sabe? Porque a palavra nos diz que agora nós vemos em parte. Agora nós vemos, numa linguagem de Paulo daquela época, dos espelhos rudimentares, que mal mostravam uma aparência muito diferente da realidade. Nós não vemos ainda completamente. Você conhece aquela história do menino que se aproximou da sua avó, que estava fazendo um bordado, e falou: mas vó, que coisa feia. Porque ele viu algo ali que não significava nada, até que ela virou o bastidor e mostrou para ele o desenho que estava sendo feito, né? Nós vemos o lado errado, distorcido, marcado pelo pecado. E nada melhor do que voltarmos para a história de Jó, para compreender o trabalho de Deus com ele. 16 vezes Jó perguntou: por que, meu Deus? 16 vezes. 34 vezes Jó se queixou do dia que nasceu, do que estava acontecendo, de Deus não matá-lo logo, não levar a sua vida. Mas é interessante, releia o livro de Jó e você vai ver que Deus nunca respondeu a Jó o porquê. Nunca deu a ele uma resposta. E no final dessa história nós vamos ver que toda aquela turma estava do lado errado. Todos errados. O diabo com as suas acusações. A esposa de Jó com a atitude que ela tomou, até de pedir a ele que amaldiçoasse Deus e morresse. Os amigos de Jó e o próprio Jó, todos estavam errados a respeito do que estava acontecendo. Mas quando chega lá no final, capítulo 38 em diante, Deus faz 70 perguntas a Jó. Ele não responde as perguntas de Jó, mas ele faz 70 perguntas. Leia, olha um exercício bom para essa semana. Você vê quais foram as 70 perguntas que Deus fez a Jó. Não há ali uma explicação da parte de Deus, mas há uma gloriosa restauração. E Jó reconhece: eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora, Senhor, meus olhos te veem. Convicção é saber que Deus, com a sua sabedoria, está cuidando daquilo que nós não podemos cuidar. Mas preste atenção, todas as coisas cooperam para o bem, mas há um propósito. O que é o bem aqui? O que é o bem? Versículo 29. Aqueles que Deus conheceu antes, os predestinou, os escolheu para serem o quê? Conforme a imagem do seu Filho. Todas as coisas cooperam para o bem, mas o bem não é dinheiro mais abundante na conta bancária. O bem não é mais um imóvel acrescentado. O bem não é a compra do carro novo, a viagem dos sonhos, isso, aquilo, aquilo outro. Isso são coisas que Deus, da sua misericórdia, nos dispensa, como o pastor Roberto falou aqui. A cada mês nós nos lembramos da provisão, da graça, da misericórdia dEle. O bem que Deus tem em vista para o seu povo é nos tornar semelhantes ao seu Filho, Jesus Cristo. Dr. John Stott, antes de partir aos 90 anos para o descanso do Senhor, escreveu o seu último livro. Foram mais de 100 livros, se estou bem certo. Muitos livros edificantes. Qualquer livro que você encontrar que o autor foi John Stott, pode comprar e ler, que será abençoador para a sua vida. Mas o seu último livro foi O Discípulo Radical. E nesse livro ele fala das 8 características do discípulo
do seguidor, da seguidora de Jesus, e ele começa dizendo, a primeira coisa é, Deus quer nos tornar semelhantes a Cristo Jesus, porque semelhança com Cristo é o propósito de Deus para o seu povo e para os seus filhos. Então é verdade que Ele predestinou, chamou, justificou e glorificou para que fôssemos semelhantes a Jesus. Pastor, como eu, um homem, uma mulher, pecadores, posso ser semelhante a Jesus? A palavra vai nos mostrar o que isso significa. Significa andar nos passos que Jesus andou. Significa investir toda a vida, investir todos os talentos no sentido de conhecer e compreender mais da bondade de Jesus. Significa olhar os evangelhos, Jesus caminhando e tratando com as pessoas, e perguntar, eu estou tratando as pessoas como Jesus o fez? Significa buscar o tempo todo a compreensão de sermos porta-vozes do amor de Cristo ao mundo, aos homens, às pessoas. Quão triste é aqueles e aquelas que têm tomado a palavra distorcidamente e feito afirmações sem nenhum sentido e nenhum desejo de abrir mão de coisa alguma, para apenas obter uma bênção traduzida nas coisas materiais. Convicção que nos ajuda a atravessar os tempos e as crises da vida, tem que estar fundamentado na palavra de Deus. Diga presença, compaixão, sabedoria e graça. Mas aqui também, finalizando, temos o trabalho incessante da graça do Deus eterno. O versículo 30, quando fala dessa ação de Deus, de chamar, de justificar e de glorificar, são atos de Deus, tudo começa com Deus. O chamado é dele, ele nos encontrou perdidos e nos chamou, e no seu Filho nos justificou. Um hino antigo, precioso, cantado pelas gerações passadas, e que nós ainda também podemos e devemos cantar, diz assim: um dia Cristo achou-me tão longe do meu lar, perdido já no mundo, sem mais poder voltar, tomou-me nos seus braços, firmou-me sim os passos, e agora andamos juntos, voltando para o lar. Porque Ele vem ao pecador caído, Ele nos justificou, Ele nos traz de novo, para sermos reconciliados com Deus. Todos estávamos diante do tribunal, e Ele veio e pagou o preço. Já participei anos atrás, de algumas reuniões do tribunal do júri, e sempre eu prestava muita atenção no rosto do réu, sentado ali diante do juiz. Principalmente quando a promotoria trazia aquelas pesadas acusações, e eu ficava olhando aquela pessoa, pedindo a Deus misericórdia para que pudesse haver arrependimento, porque ali estava sendo decidida a sua liberdade, o retorno para a prisão terrível. Assim estávamos nós, mas um dia, lá no Calvário, o Filho de Deus, feito homem, feito carne igual a nós, pendeu a sua cabeça e disse: Tetelestai, está consumado. Pai, está consumada, a obra está pronta. Ele chamou, Ele justificou, e Ele garante a glória no poder do seu Filho Jesus. E nós precisamos tomar a atitude de entender como é terrível o nosso coração. A psicologia diz que nós temos cerca de 10.000 pensamentos todo dia. Média geral das pessoas.
pensamentos, palavras, coisas que vêm, e é por isso que nós precisamos levar nossa mente cativa a Jesus Cristo. Eu estava prestando atenção estes dias lá em casa. O Tessá estava andando com o seu patinete. A Helena, que tem 3 aninhos, chegou e tomou o patinete do Tessá. E ele ficou chorando. E de repente ele correu para chamar a mãe. E a Lília chegou perante a Helena, colocou-a bem de frente assim, segurou os braços e falou: Helena, você tomou o patinete do Tessá? Eu olhei para a carinha dela, ela fazia todos aqueles trejeitos com os olhos, mas não dizia que fez. E eu fiquei a pensar, o nosso coração é assim, desde muito novinhos, nós vamos aprendendo a justificar nossos erros, a dizer, não, mas foi porque fiz isso, porque fizeram isso comigo, porque me falou dessa e daquela forma. Nós precisamos compreender quão grande é a nossa natureza pecaminosa, e precisamos buscar a graça de Deus. A graça dele se manifestou na entrega do seu Filho, e por ele nós somos salvos e restaurados. Esta é a convicção do cristão, que nós possamos meditar nessas palavras preciosas, a presença do Deus eterno, a compaixão do Deus eterno, a sabedoria do Deus eterno em fazer aquilo que o homem não podia fazer, em planejar desde os tempos eternos a gloriosa salvação e a sua graça, porque como disse o salmista, sua graça é melhor que a vida, é melhor que a vida. Queria que você ouvisse uma canção muito interessante do Stênios Márcios. Preste atenção na letra dessa canção, e assim nós estaremos concluindo essa palavra nessa noite. Sonhei que eu tinha morrido, não lembro direito do que. Me vi frente a um alto e belo portão, com a placa escrito céu. Bati com um certo receio, um anjo saiu para atender. Me disse, pois não, eu falei, quero entrar, pois aí é o meu lugar. O anjo me disse, curioso, eu não acho seu nome em nossos registros. Eu disse, procure num livro antigo, escrito antes que houvesse mundo, e ali achará com a letra do rei meu nome em tinta vermelha. Tchururu, 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 lerene, alguém entregou para o anjo registros que eu reconheci, compêndio de todas as leis que eu quebrei e os pecados que cometi. O anjo olhava os registros, visivelmente assustado, e me perguntou, foi assim que viveu? Eu então respondi que sim. Então, como é que você tem coragem de vir nessa porta bater? Eu disse, olhe bem, no final dessa lista você reconhece esta letra. E o anjo
anjo sorrindo me disse: é verdade, o rei escreveu perdoado. E ao som dessa bela palavra, aquele portão se abriu. Então eu entrava cantando um hino. Que pena que o sonho acabou. Ficaram comigo aquelas palavras: primeiro eu quero ver meu Salvador. Tchururu, 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 lerendere. Amém. Você prestou bem atenção? Você já sonhou com o céu? Com a sua chegada na presença do Rei? O anjo perguntou, depois de olhar aquela lista, os pecados passados. Mas ele disse: olhe bem no final dessa lista. Você reconhece essa letra? E o anjo, sorrindo, me disse: é verdade, o rei escreveu perdoado. Aqueles que de antemão conheceu, perdoou, justificou, chamou e garante que serão glorificados. Fica de pé, vamos orar. Graças damos pela tua palavra, Senhor. E pedimos que nessa convicção nós possamos voltar para os nossos lares, continuando a glorificar o Teu nome e a agradecer de todo o nosso coração esta tão grande salvação. Rogamos que nessa noite aquele e aquela que ainda não tem essa convicção no seu coração sejam tocados, trazidos, quebrantados pelo poder do Teu Espírito Santo, para que venham a Cristo e entreguem a Ele a vida de todo o coração, recebendo-o como Senhor e Salvador e caminhando agora no meio daqueles que podem dizer: eu estou certo e bem certo de que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Oramos assim, agradecidos, no nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o nosso Salvador, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a presença, o bálsamo, a doçura do Espírito Santo de Deus, estejam sobre vós, amados e amadas do Senhor, e sobre todo o seu povo espalhado na face da terra, até aquele dia que aguardamos com toda certeza e esperança. Amém e amém. Vamos em paz. Deus nos abençoe.